Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e estarei com vocês aqui todas as segundas e terças-feiras, tá certo? Espero que vocês já tenham preparado o material, o PDF da atividade de hoje, que a gente tem pedido aos professores que eles repassem para os alunos, para que os alunos possam copiar ou já estar de posse deles. E quando chegar aqui no momento da aula na TV, ou então através do vídeo no móvel, no YouTube, você possa estar respondendo com a gente, pois a atividade que passa que o professor passa para vocês é a mesma atividade que a gente resolve aqui, tá certo? Então, quero desde já agradecer a todos vocês por estar aqui conosco assistindo a aula nesse momento. E você já sabe que toda segunda, toda semana a gente traz um desafio para vocês, tá certo? Semana passada teve um, agora já vai ter outro e a gente já vai estar trazendo para vocês qual é o nosso desafio dessa semana. Olha só, já está aqui no quadro o que vocês devem fazer nesse desafio. Aqui diz assim, ó. Preencha os quadrados abaixo de forma que números sucessivos não podem ficar próximos um dos outros, tá certo? Olha só, aqui nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu devo colocar esses 8 números aqui nesses quadrados, de forma que números sucessivos não podem ficar próximos um dos outros. Como assim, professor? 1 não pode ficar perto do 2, o 2 não pode ficar perto nem do 1, nem do 3, e assim sucessivamente. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui no quadro, se eu colocar o 2 bem aqui, é só uma sugestão, uma hipótese. Se eu colocar o 2 aqui, nesse quadrado aqui de baixo, eu não posso colocar nem o 1 e nem o 3 aqui nesse espaço, não posso. Também não posso nesse outro espaço, porque fica perto. Também não posso nesse outro, que fica próximo também. E por último, também não posso colocar aqui, ó. Nem o 1 e nem o... Se porventura eu colocar o 2 bem aqui nesse lugar, nem o 1 e nem o 3 pode ficar próximo dele. Então, o desafio que você tem que fazer é dispor desses 8 números aqui nesse quadro, de forma que nenhum número fique próximo do seu sucessor, tá certo? Nem na vertical, nem na horizontal e nem na diagonal, tá certo? Você pode tirar uma foto, você pode desenhar, vou dar aqui 30 segundinhos para você desenhar esse quadrado e ver quais são os números para que você possa estar mandando a resposta para a gente, tá certo? Vocês toda vez têm até terça-feira de cada semana para estar enviando a resposta para a gente. Está aí o telefone já na tela, olha só. 9525-9502. Peça ajuda para sua mãe, para anotar o telefone aí do professor, o professor Márcio Jean, para que você possa anotar o desafio, resolver o desafio, tirar a foto e mandar para a gente. Os alunos que acertarem esse desafio, seja de qualquer escola, seja de qualquer zona da cidade, os alunos que acertarem esse desafio, a gente vai estar divulgando aqui na TV a lista dos alunos e suas respectivas escolas. Tudo bem? Ok, pessoal, na volta a gente traz mais esse quadro aí para vocês resolverem, copiarem. Hoje a gente vai trabalhar com a decomposição de fatores, de números naturais em fatores primos. Como sempre, eu vou chamar o vídeo explicando o assunto e na volta a gente segue com os exercícios. Tudo bem? Segue o vídeo. Bem, a decomposição em fatores primos nada mais é do que você pegar um número, tá? E natural maior que 1, né? E escrevê-lo como um produto de números primos. Como assim? Bem, como eu já falei para vocês, os números naturais são separados em grupos, né? 0 e 1, e depois em grupos primos e compostos. Então, se ele não é número primo, ele é um composto. E se ele é um número composto, ele pode ser escrito... Aí que vem a questão, né? Que vem a mágica do negócio. Se ele é composto, ele pode ser escrito como um produto de números primos, uma multiplicação de números primos. Por exemplo, olha só, o número 10, ele não é número primo, ele é composto. E eu consegui escrever o 10 como um produto entre 2 e 5, 2 multiplicado por 5. Que são 2 números primos multiplicados, dá um número composto. Então, essa ideia a gente vai fazer aqui, viu? Como reescrever o número que é composto em fatores primos, tá bom? E para a gente fazer isso, a gente vai fazer 2 tipos de técnicas. Eu vou apresentar aqui para vocês 2 maneiras diferentes de fazer. O diagrama ou árvore de possibilidades e o mais utilizado, o dispositivo vertical.
A árvore de possibilidades é nesse processo aqui, ó. Você começa aqui, ó, com o número composto e começa a separar ele de forma que seja um produto de dois números. Olha só, vamos ver como é que é essa aqui, olha só. O 36, ele é um produto do 2 vezes o 18, certo? 2 vezes 18 dá 36. O 2 é primo, então já achei um primo. Agora esse 18 aqui, ele não é primo. Então, o que é o 18? O 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9, não é verdade? E o 2 aqui é primo mais uma vez, e o 9 não. Já o 9 é um produto de quem? 3 vezes 3. Que aí eu chego na última linha aqui, ó. Eu só tenho números primos. Então, quando eu vou fazer uma árvore de possibilidades, eu tenho que começar pelo meu número em questão e começar a fazer sucessivas divisões até chegar numa linha onde só tenha números primos. Por isso que eu falei a importância do aluno saber o que são números primos. Daí eu escrevo aqui, ó, o 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3. Quando eu multiplico esses primos aqui, eu tenho novamente o 36. O que mostra ali as outras árvores é que você tem outras possibilidades de você criar essa árvore. Alguém poderia falar, 36 é a mesma coisa que 3 vezes 12. Ó, então, o 3 aqui você já é primo, né? E aqui é o 12 que não é primo. E você pode decompor esse número fazendo sucessivas divisões até chegar na última linha aqui, que vai dar a mesma linha que a gente fez aqui o primeiro, tá? Então veja, ó, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3, 2, 2, 3, 3, a mesma coisa. Ou tem outra possibilidade, né? Você tem dois números aqui, ó, 4 vezes 9, que dá 36. Então veja só, aqui nesse caso, basta você fazer uma árvore. Não precisa fazer todas para chegar na decomposição, beleza? Eu só estou mostrando aqui possibilidades, abordagens diferentes, porque cada um pensa de uma forma diferente, né? Então pode ser que cada um veja a divisão de uma forma diferente, tá certo? Esse seria a árvore de possibilidades, a técnica de árvore de possibilidades. E existe o mais tradicional, que é o dispositivo vertical, tá certo? Particularmente eu acho mais prático utilizar esse dispositivo vertical, e vai ser uma coisa que a gente vai utilizar depois em outros assuntos, né? Depois que a gente decompor esses números quando for calcular MMC, como a gente já viu, e também MDC, né? Então vamos aqui, veja só como é que funciona um dispositivo vertical. Você começa com o número em questão, né? O 36, ó. Faz um traço aqui na vertical, por isso que se chama dispositivo vertical. E começa a fazer divisões. Sempre aqui, ó, nessa linha aqui, ó, nessa coluna aqui, vamos dizer assim, vou sempre colocar números primos. Não posso colocar números compostos, tá certo? De novo, a importância de você saber qual é a sequência dos números primos, pelo menos os menores, do 2 até chegar no 11, mais ou menos, pelo menos. Então, olha só, 36 dividido por 2 dá 18, né? Uma coisa importante, você só pode utilizar números primos aqui que vai dar uma divisão exata. Por exemplo, eu não vou usar o 5, porque 36 dividido por 5 não dá uma resposta exata. Então não faz sentido eu usar esse primo. Eu só posso utilizar os primos que darão uma divisão exata. Então 36 dividido por 2 dá 18, 18 por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega aqui no 1, é o momento que acaba a nossa decomposição, tá? Acabou. E aí eu tenho ali os números primos, né, os fatores primos. Então, veja aqui, ó, veja, apareceu 2, 2, 3, 3, que é o mesmo que apareceu aqui, ó. Uma coisa que vocês prestem atenção. Eu posso escrever esse 36 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, mas eu também posso escrever como potenciação, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. É uma outra maneira, a maneira mais prática de você representar essa decomposição utilizando a potenciação. A gente vai fazer assim, sempre utilizar. Vamos praticar então, né? Chegou o momento da gente fazer aqui dois exemplos para a gente praticar
e mostrar para vocês como fazer essa decomposição. Eu vou fazer o seguinte: na letra A eu vou utilizar a árvore de possibilidades e na letra B eu utilizarei o dispositivo vertical, um de frente do outro, tudo bem? Então vamos lá, começar pelo diagrama, né, que é a árvore de possibilidades, 100. O 100, ele é resultado de uma multiplicação. Eu vou usar aqui, bem simples, ó, 10 e 10. 10 vezes 10 dá 100. Nenhum deles é primo, né? Então eu consigo decompor esses dois números, né? Então 10 é quem? 2 vezes 5. E o outro 10, obviamente, também será 2 vezes 5. Viu? Rapidamente, tá? Utilizando a decomposição por diagrama, né? Por árvore de possibilidades. Eu sei que 100 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. E eu posso escrever que isso é 2 ao quadrado, né? Vezes 5 ao quadrado. Pronto, acabou minha decomposição. E é só isso, tá certo? Então, nessa parte aqui, é feito dessa forma, tá certo? Ah, mas se eu fizer dispositivo vertical, daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer o dispositivo vertical. Então, 1155. Se eu dividir esse número por 2, não dá, né? A gente começa pelo menor primo. Começou por 2. Aí a gente tenta para saber se dá para dividir ou não. Por 3 dá. Antes de eu sair fazendo a divisão, eu vou fazer aqui as divisões por 2, por 3, para ver qual que é divisível. Será que 1115 é divisível? 1155 é divisível por 3? Então a gente faz o cálculo aqui do lado para saber. Utiliza o critério da divisibilidade. Soma, né, os algarismos, né? Ou então divide. 11 por 3 dá 3, dá 9. Fazendo aqui o cálculo, olha só. Deixa eu ver. Então vai dar exata essa divisão. Então, dividido por 3 dá 385. Se a gente dividir por 3 não dá mais, né? Mas dá por 5, porque termina em 5, né? Que vai dar 77. Aqui estou sendo mais rápido. Bem, 77 dá para dividir por 7, que vai dar 11. E 11 só dá para dividir pelo próprio 11, que dá 1. Aí a gente acaba finalizando a nossa decomposição. E a gente chega à conclusão que o número 1155 ele é decomposto dessa forma. Ou seja, ele é um produto do 3 pelo 5, pelo 7 pelo 11. Prova real. Se quiser fazer, né? Você multiplica esses valores para saber se dá o mesmo resultado, 1155. Beleza? Então vamos lá, continuar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa técnica de decomposição para determinar a quantidade e quais são os divisores de um número natural. Porque quando a gente estuda os divisores, alguém me perguntou: ué, mas como é que eu vou descobrir todos os divisores de um número natural? Quando o número é, digamos assim, baixo, quando é um número até 50, até 100, é mais simples a gente determinar a quantidade de divisores, né? Saber quais são os divisores, porque são números que estão na nossa tabuada, né? Até 10, até a tabuada do 10. Então, a gente já está mais familiarizado com esses números. Ah, esse número aparece na tabuada do tal, tal, tal. Aí a gente consegue montar os divisores. Quando começa a aumentar esses números, né? Ah, eu quero um exemplo aqui, o 70. Quais são os divisores de 70? Tá na tabuada, né? Beleza. Mas pode ser que você não consiga identificar, né? E como a gente vai fazer? Uma técnica que serve para qualquer número, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Inicialmente a gente vai fazer uma decomposição desse número. A gente está decompondo aqui, olha só. Por 2 dá 35, por 5 dá 7, 7 por 7 dá 1, acabou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai colocar, a gente vai montar essa coluna extra aqui, ó, do lado direito dos números primos, e vamos colocar um número 1 lá em cima. Por quê? Porque aqui nesse lado aqui a gente vai determinar todos os números
todos os divisores de 70, tá? Então eu componho um lá em cima e começo a multiplicar os números que estão nessa coluna aqui pelo número que está na outra coluna. Então sempre acima, tá? Então olha só, colocamos o número 1 à direita dos fatores e primos, porque ele é divisor de todos os números primos naturais, e em seguida multiplicamos o primeiro número da decomposição por 1. Então a gente começou aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Beleza? O que vai acontecer? Eu vou para o próximo primo, 5. Só que quando eu multiplicar o 5, eu vou multiplicar o 5 por 1 e por 2. Sempre com os números que estão acima deles, tá? Ó. Então, ó, agora a gente multiplica o próximo número, o 5, pelos divisores já encontrados. Então aqui tínhamos o 1 e o 2, né? Agora 5 vezes 1, 5, e 5 vezes 2, 10. E eu vou fazer a mesma coisa com 7. Eu vou pegar agora o 7 e vou multiplicar todos os outros divisores já encontrados, que estão acima aqui, ó, pelo 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. Tá certo? O que acontece aqui? A gente encontrou todos os números divisores de 70 que estão aqui nesta coluna, tá? Então, aqui, gente, é uma outra forma da gente determinar os divisores de um número natural, de qualquer número, tá? Acima de 100, abaixo de 100, enfim. Foi assim que a gente encontrou os divisores dos 70. Então, é um processo que serve para qualquer número, como eu já falei para vocês, tá certo? Números pequenos, números altos, grandes, né? Se você não tiver dificuldade com a tabuada, aí você pode utilizar esse processo aqui, mas aí você tem que saber os números primos. Isso sim, porque a primeira coisa que a gente faz é decompor o número em fatores primos. Vamos para mais um exemplo? Bora lá. Olha só. Vamos fazer os divisores de quem, ó? Lembra disso? O que significa isso? Que eu vou listar aqui os divisores de 100. Bem, eu vou determinar essa lista aqui usando aquele processo que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é decompor o número em fatores primos. E aí o ideal, pessoal, é fazer o dispositivo vertical, tá bom? Bora aqui utilizar ele. 100 por 2 dá 50, 50 por 2 dá 25, 25 não dá mais por 2, nem por 3, só dá por 5, né? Não dá nem por 2 nem por 3, então só dá por 5, que dará 5. E 5 por 5, não. Pronto, finalizamos o nosso número, a nossa decomposição. O que eu vou fazer agora? Faz uma outra coluna aqui do lado, que nem eu expliquei para vocês. Lá em cima, qual é o número que eu coloco? O número 1. Porque 1, já falamos, né? O número 1 é divisor de todos os números. Tá certo? Um divisor universal. Então, vou colocar bem aqui um traço aqui para você se organizar direitinho. Preste atenção. Então, o processo é o seguinte. Começa com 1, né? Pego o primeiro primo aqui e multiplico pelo 1. 2 vezes 1, 2. Acabou aqui, vamos agora para o próximo 2. É 2 de novo. Então, gente, não precisa... O 2 aqui, eu repeti, né? Não precisa multiplicar por 1 novamente, porque já foi feita essa multiplicação. Tá aqui o 2. Quando acontecer de repetir o número, a gente não precisa multiplicar por todos os conhecidos. Então, só basta multiplicar agora aqui, ó. 1 por 2 não precisa, mas 2 por 2 sim. Tá certo? 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Então, quando repetir, não precisa fazer toda a multiplicação novamente. Só multiplica o que não foi multiplicado ainda. Que no caso aqui era o 2 vezes 2. Vou agora fazer com o próximo número primo, que é o 5. Tá certo? Como eu não fiz nenhuma multiplicação por 5, vou ter que multiplicar todos eles. Pelo 1, pelo 2 e pelo 4. Bora lá. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4, 20. Vou para o próximo primo. Porém, o próximo número primo também é 5. Então, como eu já fiz
já fiz pelo 1, pelo 2 e pelo 4, então não precisa fazer por ele, porque já foi feito. Eu vou direto para essa linha aqui, ó, anterior a ele. Então 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10, 50 e 5 vezes 20, 100. Pronto. Aqui não tem nada, né? Então eu tenho todos os meus divisores de 100. Vou escrever eles aqui, ó, em ordem, né? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Então, pessoal, aqui é uma outra forma de calcular os divisores de um número natural a partir da decomposição em fatores primos. Tudo bem? Vamos agora para a parte dos exercícios. Muito bem, pessoal. Depois da explicação aí do vídeo, deu para perceber como é fácil a gente decompor um número, né, em fatores primos, tá certo? Em fatores primos. Lembrando para vocês que número primo é aquele número que possui apenas quantos divisores? 2, 1 e ele mesmo. Vamos então para a parte dos nossos exercícios nesse momento. Olha só. Relacione as colunas de cada número à sua fatoração correspondente, tá certo? Aqui, de um lado, eu tenho os números e aqui do outro lado eu tenho esses números de forma fatorada. Quem pertence a quem? É o que a gente vai ter que tentar descobrir aqui nesse momento. Por exemplo, aqui, ó, na primeira opção nós temos 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11 ao quadrado. Se eu for organizar eles, todos eles vão ficar assim, ó. O 3 ao quadrado é o 3 duas vezes, o 5 é só uma vez, o 11 ao quadrado é o 11 duas vezes. Aí eu vou multiplicar todos esses números para saber qual desses aqui vai dar. Que é o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprender a pegar um número e transformar ele em fatores primos. E aí, se você for multiplicar 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11, você vai perceber que vai dar o número 5.444, que está lá na nossa letra C. Portanto, aqui o primeiro item, esses números fatorados, esses fatores primos correspondem ao item C, 5.445. O próximo, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 13. Eu vou repetir aqui, transformando apenas 5. O 5 vai ter que se repetir quantas vezes? 2 vezes, numa relação de multiplicação. 2 vezes 5 vezes 5 vezes 13. Se eu for multiplicar todos eles, vai dar, sabe quanto? Ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 5 dá 50. 50 vezes 13 vai dar, sabe quanto? Vai dar 650, que é qual letra? Letra D. Então, essa decomposição aqui corresponde à letra D, que é o número 650. O próximo, nós temos 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. 2 ao quadrado é o 2 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2, aí repete o 5 e o 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. Então, com certeza, aqui é a decomposição do número 140 que está na letra A. Na penúltima alternativa aqui, nós temos 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. O 2 vai ser repetido 2 vezes e o 5 vai ser repetido 3 vezes. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 5, 500. Eu pensei que eu tinha errado, mas é isso mesmo. 500, que está na nossa letra B. Então, essa é a forma fatorada, decomposta em fatores primos do número 500, letra B. Por fim, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 13. Detalhando eles, vão ficar assim, ó, que vai dar qual número? Vai dar exatamente o 3.900, que está na nossa letra E. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, pessoal. Voltando aqui para a próxima questão, segunda questão. Decompõe em fatores primos os seguintes números: 120, 135 e 360, que nem a gente fez lá no vídeo, né? Colocar um traço e começar a dividir por quem? Quem é o primeiro número primo? É o 2, tá certo? 120 dividido por 2 vai dar 60. 60 dividido por 2 vai dar 30. 30 por 2 vai dar
15. 15 ainda dá por 2? Não, né? Mas dá por 3. 15 por 3 vai dar 5. 5 dá por 3? Não. Então, qual é o próximo primo? O próprio 5. 5 por 5 vai dar 1. Depois que chegou aqui no 1, eu coloco um traço aqui e organizo aqui os meus números, que são os fatores primos. Ficou 2, 3 vezes, o 3 e o 5, em uma relação de multiplicação. Na letra B, nós temos o 135. Colocando o traço aqui, não dá por 2. Será que dá por 3? Vamos somar aqui os algarismos, colocando aqui o critério de divisibilidade. 1 mais 3 é 4, 4 mais 5 é 9. Se 9 dá para dividir por 3, então é porque 135 também dá. Então, vou colocar aqui por 3. E 135 dividido por 3 vai dar, sabe quanto? 45. Que mais uma vez dá para dividir por 3, porque se eu pegar 45 e dividir por 3, dá 3 partes de 15. Que mais uma vez dá por 3, né? 15 por 3 vai dar 5, e 5 só dá por 5, que vai dar 1. Coloco o traço aqui. Cadê o traço? E organiza aqui, ó. O 3 foi quantas vezes? 1, 2, 3. Por isso que ficou 3 elevado a 3. E multiplica pelo 5. Na letra B, nós temos 360. Se eu pegar o 360 e simplificar, ele é par, né? Então, com certeza dá por 2, que vai dar 180, que por 2 vai dar 90, que por 2 vai dar 45. 45 não dá por 2, só dá por 3, que vai dar 15. Que por 3 vai dar 5, que só dá por 5, que vai dar 1. No final, você organiza em fatores primos. O 2 repetiu quantas vezes? 3. O 3 repetiu 2 vezes e o 5 repetiu apenas 1. Essa é a resposta da nossa questão de número 2. Vamos rapidamente já para a nossa terceira questão. Qual número cuja fatoração dá esses números aqui, ó? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7 elevado a 2. É o que a gente fez na nossa primeira questão, tá certo? Você detalha aqui cada um deles e veja quanto que vai dar o resultado. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 vezes 7 vai dar um total de 1.176. Na letra B faz a mesma coisa. O 2, o 3 duas vezes, o 5 duas vezes e o 7, que vai dar um total de 3.150. Na letra C, nós temos 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 11 ao quadrado, que quando eu for multiplicar, vai dar um total de 2.420. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos aqui para a nossa última questão. Quando você deve compor 168 em fatores primos, obtém 2 elevado a x, porque não quis dizer quantas vezes o 2 aparecia, vezes o 3 vezes o 7. Qual deve ser o valor de x? O 2, na decomposição do número 168, o 2 aparece quantas vezes? É isso que ele quer saber. Vamos decompor então, né? Pega o 168 e vai começando a decompor. Dá por 2? Dá, porque é par. Que vai dar quanto? 84. Por 2 vai dar quanto? 42. Por 2 vai dar 21, que dá por 3, que vai dar 7, que dá pelo próprio número 7, que vai dar 1. Então, o 2 apareceu quantas vezes? O 2 apareceu 3 vezes. Então, na quarta questão, o x vale 3. Anote aí o resultado, por favor. Encerrando aqui a quinta questão, não vai dar tempo da gente resolver. Encerrando a nossa questão, vou pedir que você agora aí tire a foto do desafio para que você possa copiar no seu caderno e encontrar o resultado. Você deve colocar os números do 1 ao 8 dentro desses quadrados, de forma que números sucessivos não pode ficar um próximo do outro. Um número não pode ficar próximo do seu sucessor, tá bom? Eu quero aqui agradecer pela participação de todos vocês, pela audiência de vocês também, e até o nosso próximo encontro, que é amanhã, na terça-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.